Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos profissionais de saúde e também personalidades de diferentes áreas da vida vimaranense para sabermos de que forma é que estão a gerir este tempo de pandemia da Covid-19. O nosso convidado de hoje é Rodrigo Areias, é produtor de cinema vimaranense. Vamos já falar com ele e perceber de que forma é que esta pandemia mudou a sua vida também. Para já vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem-nos na nossa página no Facebook para também saberem aquilo que o Mais Guimarães, o trabalho que estamos a desenvolver, o que estamos a fazer neste momento difícil e estranho para a nossa vida coletiva. Olá, Rodrigo, como estás? Olá. É a pergunta que te faço. E de que forma é que esta pandemia já mudou a tua vida? Eu acho que, na verdade, a questão, para além desta questão da ordem familiar, da ordem da relação com estas instituições, como as escolas, essa coisa toda, que é sempre confuso, e todo este peso psicológico que traz a toda a gente, não é? Este princípio de inércia complexo e difícil de contornar, porque toda esta coisa do teletrabalho é uma teoria interessante para quem pode usufruir e para quem tem a sorte de poder substituir o seu trabalho por teletrabalho, que eu acredito que é mesmo muito pouca gente. Efetivamente, mesmo essas pessoas não têm tido grande capacidade de trabalho, ou seja, eu vejo até pelos meus colaboradores, as pessoas com quem eu trabalho diariamente, com quem estou diariamente em contacto, porque nós não fechamos a nossa atividade, na parte de produção, maioritariamente, nas pessoas do escritório, mas a dificuldade com que temos estado a lidar com todo este trabalho à distância, mesmo para nós, sendo uns privilegiados, tem sido muito difícil. Por isso, eu efetivamente não consigo queixar-me da minha vida, porque a única coisa que consigo pensar é na esmagadora maioria das pessoas que não têm a sorte que eu tenho e não têm a possibilidade de fazer o trabalho que eu posso fazer ainda assim neste momento de reclusão. Por isso, na verdade, naquilo que diz respeito a nível profissional, nós estávamos a arrancar, tínhamos feito 3 dias de rodagem do novo filme do Edgar Pera, o The Nothingness Club, ou Não Sou Nada, que é um thriller psicológico dentro da cabeça do Fernando Pessoa. É um filme que estávamos a rodar cá e que contava com sensivelmente cerca de 100 profissionais, variava entre os 80 e os 110 profissionais todos os dias. E por isso mesmo, há 6 semanas atrás, ainda a Direção Regional de Saúde nos dizia que se mantivéssemos a distância social poderíamos continuar a trabalhar. Eu achei que era completamente absurdo e decidi parar as rodagens naturalmente. Por isso, neste momento, tivemos que parar as rodagens, o que implica, não só do ponto de vista da produção, obviamente uma decisão complexa, que tem a sua repercussão financeira, obviamente, de perdas naturais, mas que tem um problema muito mais grave e aí sim único e insólito na nossa vida, que é nenhum dos profissionais envolvidos neste filme pode sequer ter a opção de fazer outro filme enquanto este não se faz, não é? Porque as pessoas estão efetivamente sem a mínima possibilidade de trabalho porque não há o que fazer. E aí os profissionais do cinema, sejam eles atores ou os técnicos, não têm como substituir, nem há teletrabalho. Quer dizer, a grande questão aqui é essa, acima de tudo, é que a vida das pessoas mudou, a precariedade das pessoas que trabalham na cultura e que são a sua esmagadora maioria profissionais que estão a recibos verdes, porque são prestadores de serviços ocasionais, têm um problema que é não ter trabalho, essencialmente, e não ter qualquer tipo de rede, não é? Que é aquela que é a nossa grande questão, que é a precariedade dos profissionais do espetáculo. E de que forma, Rodrigo, pensas que seja possível minimizar este impacto da pandemia junto dos agentes culturais e de quem vive da cultura, de quem está a recibos verdes e que agora perdeu todo e qualquer rendimento? Eu acho que a única solução é a intervenção do Estado, não é? Acho que aqui a tutela tem essa responsabilidade. É compreensível que um país com as dificuldades financeiras
constantes, que é como é o nosso, tem alguma dificuldade em dar resposta de forma sumária, de forma até rápida, não é? Acho que a celeridade nestas tomadas de decisões é fundamental, e que estas dúvidas todas e o não existir um rumo é o principal problema. É óbvio que o problema vem de há muitos e muitos anos e de não haver, não é? Só preciso perceber que só há 2 anos atrás, a esta parte, é que passou a haver pessoas com recibos verdes passaram a ter direitos de segurança social, independentemente de terem sido obrigados a vida toda a contribuir para a segurança social. Ou seja, é um processo evolutivo que em todas as outras atividades ou nas atividades que tenham a sua remuneração mais organizada estão 125 anos à frente, e nós estamos neste momento a dar os primeiros passos, e por isso isto também vem numa altura difícil. É óbvio que há já tentativas de que se consiga regularizar isso de alguma forma e contribuir para que as pessoas tenham pelo menos o mínimo de dignidade para que possam ter alguma garantia, alguma segurança nestes dias confusos, porque a grande questão desta pandemia, do meu ponto de vista, é o reflexo económico que isto terá no curtíssimo prazo. Não é no médio prazo, não é no longo prazo, é já no curtíssimo prazo, porque efetivamente, ao contrário de todos os outros tropeções económicos que possamos ter tido, como a crise recente que tivemos, há sempre uma esperança que o nosso país foi também violentamente agredido com, que é a imigração, ou a migração económica para outra atividade, não é? Ou seja, aqui o problema é que nem uma coisa nem outra se possibilita. Ou seja, neste momento eu não vejo, não consigo perceber nenhuma esperança para um profissional das artes de espetáculo migrar para outro ramo de atividade, e muito menos a imigração, porque se há coisa que voltará mais depressa do que a possibilidade de viajar, é alguma normalidade da nossa vida voltará mais depressa do que a possibilidade de viajar. Por isso, e o desemprego será global neste momento, não é? Por isso esse impacto será absolutamente complicado, será muito complicado, não é? Será absolutamente devastador e será muito complicado de contornar. Por isso a solução é respirar fundo e acreditar que o mundo será mais solidário, será mais nos fará sermos melhores seres humanos. Eu acho que neste momento não vislumbro qualquer outra esperança para além desta. Prevês o encerramento de empresas da cena cultural, da área cultural, nos próximos tempos? Ou já estão a acontecer? Já conheces alguns exemplos de empresas que estão a encerrar a sua atividade? Eu prevejo, eu não conheço exemplos ainda, mas prevejo problemas gravíssimos, não é? Ou seja, neste momento, principalmente se pensarmos naquilo que são as pessoas que vivem, se pensarmos nos músicos, por exemplo, não é? Em que nos últimos 20 anos foi assumido e estabelecido por todos que a ilegalidade da usurpação dos direitos de autor era um dado adquirido, ou seja, que nós, enquanto cidadãos, podíamos por isso simplesmente roubar aquilo que são os direitos de autor de qualquer compositor, ou seja, a partir desse princípio em que a pirataria entrou na nossa vida e que nós nos deixamos de forma passiva levar por essa usurpação, por esse assalto, deixamos todos esses profissionais à mercê para uma coisa destas acontecer e não haver como sequer algum deles ter rede, porque efetivamente os direitos de autor deixaram de ser distribuídos, não existem, as pessoas contavam, mas não é? E nos últimos 10 anos eu tenho esta discussão com imensa gente que dizia sim, está bem, mas os concertos, pronto, e o sim está bem, mas os concertos, acabou de se perceber o que é que isso significa. Significa que ao retirarmos uma das duas fontes de rendimento de qualquer músico, por exemplo, para dar o exemplo dos músicos, hoje desapareceu a segunda fonte de rendimento de alguns dos músicos que hoje poderiam estar a usufruir dos seus direitos. E assim, pelo menos, ter o direito de pagar a renda de casa e comer ao fim do mês. O que significa que neste momento... Quer dizer, se pensarmos no audiovisual é igual, a pirataria, o download ilegal de filmes, a única coisa que fez, aquilo que as pessoas não conseguem compreender porque decidiram não compreender de forma global, é que efetivamente a única coisa que faz é criar desemprego e dar fome aos profissionais, aos atores, aos técnicos e a toda a gente que trabalha
para que num momento destes, em que estamos confinados a casa, aquilo em que mais dependemos é efetivamente do audiovisual. É dos filmes que vemos em casa, é das séries de televisão que vemos em casa. Mas nunca ninguém quis pensar nessas pessoas, porque achamos que o nosso direito é efetivamente roubar o trabalho dessas pessoas e que ele é gratuito. E é esse o grande princípio, que é um grande princípio em termos sociais, que é dantesco, que é acreditar que temos o direito de entrar na horta de um agricultor, roubar tudo o que ele plantou, porque temos o direito de comer, quando sabemos que efetivamente isso não é possível. Por isso, o problema é global, o problema é grave e não há não se vislumbra nenhuma solução. Mas tens sentido sensibilidade por parte do governo para adotar algumas medidas para apoiar neste momento os artistas? Tem havido essa sensibilidade ou tem que haver uma mudança de visão para com a cultura nestes tempos? Eu acho que a sensibilidade nota-se naquilo que são as políticas culturais, não é? Não me adianta dizer que o António Costa é um tipo sensível à cultura, como era quando era Presidente da Câmara de Lisboa, se a seguir só nomeia incompetentes para Ministros da Cultura, quer dizer, isto não tem outro cabimento, não é? Ou seja, a senhora Ministra, efetivamente, ainda ninguém deu por ela desde que ela tomou posse, quer dizer, nem sequer é... Por isso a questão é um bocadinho mais grave, não é? O cinema é um bocadinho à parte, porque o cinema não depende, não é a única área cultural que não depende do Orçamento de Estado da Cultura. Como o cinema vive da sua independência, desde que nós somos um país democrático, tem a sorte de se autonomizar per si. Por isso os profissionais têm a capacidade de se auto-organizarem. Mas neste momento, o seu financiamento ser gerido o Instituto de Cinema e Audiovisual, que está tutelado pelo Ministério da Cultura naturalmente, mas tem a ver com uma taxa, não é, que foi alterada recentemente, depois de 2012, sobre a taxa que era aplicada aos artigos, à publicidade, não é, sobre televisão. Por isso quem pagava o cinema português era a Coca-Cola, o Óleo Full, o Atum Bom Petisco, lá quem fosse, e agora passaram a ser os assinantes da TV Cabo, não é? Ou seja, hoje tu que pagas 30, 40 ou 50 euros por mês à TV Cabo, por ano pagas 1,75€ para que possa haver cultura em Portugal, tu e todos os assinantes, não é? Obviamente que os operadores de TV Cabo acham que isso é excessivo, porque 1,75€ por assinante por ano para eles é um balúrdio, como sabemos são empresas que faturam poucos milhares de milhões de euros por ano, são pobrezinhos, coitadinhos, mas efetivamente ainda se consegue a partir dessa taxa garantir que há produção nacional e que há cinema nacional e que ainda há alguma coisa que se possa manter enquanto memória do nosso país, da nossa cultura para o futuro. Neste momento a questão é que se não se produzir, que é impossível, não é? Ou seja, nós estamos a fazer filmes, quer dizer, o Edgar Pera vive na Rua de Camões, o Miguel Borges também, e tem estado a filmar entre eles, 2 pessoas. É óbvio que isso não é um filme normal, não é um filme com 100 e tal profissionais, como que era suposto estarmos a fazer neste momento. Mas efetivamente é possível fazer coisas de uma outra dimensão, de uma dimensão mais pequena, com outro tipo de ambição até. Mas durante quanto tempo aguentaremos a fazer coisas assim? Pois não sei. Agora, eu acho que a sensibilidade para a cultura é algo que só existe se ela for sentida globalmente, não é? Ou seja, só se todos sentirmos que a cultura é importante é que a cultura passará a ser importante, porque senão a cultura é outra coisa, não é? E esse é que é o problema, é que se andou durante muitos anos a denegrir tudo o que era socialmente a classe cultural e de produção cultural, não compreendendo que reflexo é que isso tem, efetivamente. Não é? Sendo que agora é fundamental essa produção cultural para o nosso confinamento, não é? Porque a malta não vai fazer mais nada a não ser ler livros, ouvir música, ver filmes e pouco mais, não é? Participaste na sexta-feira de uma reunião de diversos agentes culturais com a Câmara Municipal de Guimarães, com o Domingos Bragança, com a Adelina Paula Pinto também. O que é que destacas dessa reunião? O que é que foi debatido? Que ideias é que saíram?
e que merecem algum destaque para ajudar os agentes culturais neste momento delicado? Eu não estive a reunião toda, porque a reunião havia uma série de... Alô? Desculpa. Eu estava a dizer que não tive a reunião toda porque houve uma série de cortes e se calhar da minha parte até, não sei se... Por isso eu não consegui ouvir todos os profissionais que falaram. Eu não falei porque achei que que era muita gente, a reunião era muito longa, mas não ouvi toda a gente. Mas aquilo que acima de tudo gostei foi de ver tanta gente e tantas ideias a serem debatidas. Claro que depois a especificidade de cada área são coisas muito díspares, percebe? Ou seja, por isso havia muita gente com ideias muito distintas sobre o que é que podem fazer e obviamente que os problemas dos escritores é diferente dos problemas dos pintores e é diferente dos problemas dos músicos, que é diferente dos problemas dos atores, ou seja, pode parecer que é um problema global, mas o problema, ou seja, as soluções pelo menos não serão tão uniformes. E pronto, mas pelo menos houve uma coisa que foi bastante positiva e bastante interessante nessa reunião e tinha a ver que me pareceu a mim, tem que ver com a energia com que as pessoas estavam, extremamente positiva, e uma série de pessoas a contribuir ativamente com ideias e a criar-se redes, porque há uma série de pessoas que eu nem conhecia, por exemplo, e entre si também não, ou seja, criou-se de repente virtualmente uma plataforma para que as pessoas se encontrassem e cruzassem ideias. E isso, quanto mais não seja só por isso, já é uma boa iniciativa, porque dificilmente chegaríamos todos uns aos outros assim com essa facilidade. E nesse sentido, ou seja, não te sei dizer quais foram as conclusões da reunião, até porque eu no fim da reunião não estava, mas do lado extremamente positivo foi sem dúvida que as pessoas se encontrassem, que debatessem ideias e que encontrassem soluções em uníssono para que possam encontrar soluções conjuntas. E pronto, aquilo que depreendi também da reunião é que efetivamente irão existir mais e agora já mais focadas por área, que me parece bastante positivo, porque pronto, aliás, é óbvio que há uma série de pessoas que lá estavam com quem eu trabalho, não é normal, porque o cinema embarca muitas dessas áreas, por isso é normal e compreensível que haja uma série de pessoas com quem eu tenho relação, não só pessoal como profissional, e por isso que eu próprio também esteja ligado a uma série de soluções que estamos a tentar encontrar entre nós, porque essas pessoas também estejam bem e de saúde e em casa e sem estar a estressar com chegar ao fim do mês e ter dinheiro para pagar a renda de casa e as compras. Por isso, da parte que me diz respeito, ou seja, a minha decisão enquanto empresário foi não as pessoas que trabalham comigo e aos profissionais em recibos verdes que estavam a contar estar a trabalhar comigo nesta altura, garantir que vamos gerindo esse processo, ou seja, no fundo decidi que vou adiantando pagamentos às pessoas mediante elas necessitarem e vou discutindo isso com as pessoas com quem trabalho sem grande stress. O meu grande objetivo inicialmente após o adiamento de uma produção desta dimensão, e que é uma produção considerável, um filme de quase 1,5 milhão de euros, é garantir que as pessoas que estão a trabalhar ou que estavam a contar trabalhar possam continuar a estar em casa, a receber aquilo que for possível eu continuar a adiantar durante o tempo que for possível. Vamos vendo, vamos andando e vamos vendo, mas o meu objetivo enquanto empresário, o produtor de cinema foi trazer alguma calma à vida das pessoas e tentar e esperar, né, deixar ver como é que a tempestade passa. E qual é a tua perspectiva, Rodrigo, relativamente à retoma de alguma atividade cultural? Quando é que isso será possível e de que forma é que as pessoas poderão regressar também ao convívio com a atividade, assistir a espetáculos, ir ao cinema? Quando é que isso poderá acontecer e de que maneira? Eu acho que vai demorar muito mais tempo do que nos querem fazer acreditar. Acho que efetivamente que daqui a um ano talvez isso seja possível. Acho que, obviamente, que a questão dos tratamentos evoluirá, não é? Ou seja, como tratar
doentes. Tivemos a sorte, e estamos a ter a sorte, com uma conjugação imensa de fatores para que Portugal seja visto hoje como um ótimo exemplo de todo este problema, mas efetivamente a sorte também é algo que faz parte, uma grande parte dessa equação. E no meio de tudo isso, o Serviço Nacional de Saúde não ter colapsado, como colapsou Espanha, Itália, França e países até de grande outra dimensão, muito maior que a nossa, não só geográfica, como humana, como financeira, não é? São países muito maiores, muito mais fortes, e acho que isso nos vai trazer, naquilo que será no futuro, trará uma grande mais-valia. É essa a minha grande questão. Acho que, efetivamente, obviamente que um país que depende em quase 15% do seu PIB diretamente do turismo afundará violentamente numa crise agressivíssima, como aquela que se nos avizinha, porque não vai haver grande forma de garantir alguma normalidade na nossa economia, com uma dependência tão grande de financiamento externo, de dinheiro que entra todos os dias em Portugal, como sabemos. Mas também acho que essa retoma será muito mais rápida. E acho que essa retoma será muito mais rápida no nosso país do que em qualquer outro país, pela simples razão de que nós seremos, no fim de toda esta curva, seremos de problemas, seremos considerados um país seguro, um país que soube manter a calma, um país que soube conter, ainda que eu continuo a achar que a sorte é um grande fator nesta equação, que soube conter o vírus dentro de uma certa normalidade, se isso se pode chamar, mas pelo menos se conseguiu contê-lo muito melhor do que uma série de outros países. E nesse sentido a nossa retoma até pela via turística vai ser muito mais rápida do que todos os outros países onde cairá uma bandeira de peste negra em cima, não é? Infelizmente a Espanha é violentíssimo o processo, a Itália é violentíssimo o processo. As pessoas terão muita dificuldade num futuro próximo de viajar para países que não tenham serviços nacionais de saúde nos quais possam confiar, e por isso acho que essa retoma será, via essa fatia gigantesca do nosso PIB, também muito mais rápida. Agora, a normalidade da vida das pessoas, eu acho que há aqui um fator humano que é muito complexo, não é? Porque as pessoas hoje na rua já olham de lado, não é? Umas para as outras, e afastam-se e fogem, e a retoma desse contacto humano vai ser sempre um bocadinho mais complexa, não é? É óbvio que essa questão de apoio psicológico, de apoio até psiquiátrico, a questão a agrofobia que vai agravar-se violentamente, as pessoas vão se habituar a estar em casa, por um lado, vão ter medo de sair por outro, e são fatores que vamos ter que saber lidar nos próximos anos, não é? Ou seja, sabemos que isto é um período do qual não nos esqueceremos da nossa vida. Quais são a outra... Agora aqui as minhas vizinhas estão a fazer uma grande chinfrineira, não sei se isso está muito alto desse lado, mas as senhoras são simpáticas. Conseguimos manter a nossa conversa com alguma tranquilidade, diria. Perguntava-te que outras preocupações tens. Tens filhos também, portanto, em idade escolar. Como é que tem sido gerir esse tempo em casa com eles? Como é que eles ocupam o tempo? Como são as rotinas familiares? Como é que está essa gestão também? Eu desde o início, na verdade, os meus filhos ficaram em casa antes de ter sido decretado o fecho das escolas. Eu comuniquei aos seus professores qual era a minha opinião sobre o assunto, aos respectivos. O meu filho mais novo está na 4ª classe, o mais velho está no 6º ano. Por isso comuniquei à professora primária e à diretora de turma o que é que achava sobre o assunto e que eles não iriam continuar a ir à escola. Felizmente, um dia ou 2 dias depois, foi tomada a decisão de encerramento das escolas. E, efetivamente, aquilo que eu decidi logo na altura foi fazer um horário com eles, um horário do que é que íamos fazer, ou seja, por isso as 2 semanas restantes de escola e as 2 de férias, na verdade, queria um horário letivo. Ou seja, estou-me a rir porque eles não tiveram direito a férias, mas isso também não é propriamente um problema, ou seja, não sobrecarregá-los, mas sim garantir que continuavam a ter aulas. Nesse caso eu decidi dar aulas, por isso tive-lhes a dar aulas de matérias diferentes todos os dias, e de tarde ocupando-os a verem cinema e a terem que escrever
sobre isso, a lerem e a terem que escrever, a pintarem e a terem que escrever. E no fundo é exatamente isso que eu tenho estado a fazer com eles, é uma série de atividades, mas que não sejam atividades de ocupação de tempos livres propriamente, mas com um objetivo que seja eles melhorarem numa série de coisas, como a escrita, a leitura, de outras línguas, matemática, história, ou seja, eu tenho perdido muito tempo a dar aulas de história, a estudar coisas divertidíssimas com eles, a mostrar-lhes filmes, e também me permite estar mais atento à aprendizagem dos meus filhos, ou seja, não, obviamente que isso tem um senão, que é aquilo que é o tempo que eu poderia despender para trabalhar, não é? No fundo. E que não posso porque estou a ser professor. Ou seja, isso vai continuar a acontecer agora, com telescola e trabalhos à distância, não sei o quê. Ou seja, é óbvio que apesar de toda essa reorganização, e reorganização muito rápida, é preciso dizer que isto é de uma violência tal que só terem sido capazes de, em 4, 5 semanas, reorganizar todo o terceiro período, para o qual eu não tinha qualquer expectativa de que as crianças voltassem à escola, devo dizer, ou seja, para mim era um dado adquirido há 5 semanas atrás que eles voltariam apenas em setembro, em que efetivamente é de louvar toda esta capacidade de reorganização. Por isso acho que todos temos de ter muita paciência, nós pais, nós com as crianças ajudando-os a ter paciência, porque isto não é fácil, não é? Ou seja, eu instalei o Zoom ontem para ter uma reunião com a Câmara Municipal e hoje para falar contigo, ou seja, nem sequer, ou seja, fui à plataforma da escola dos meus filhos a semana passada pela primeira vez. Pronto, né? Criar e-mails para eles da escola, relações deles com os professores, ou seja, tudo isso temos que ser nós a ajudar. É óbvio, quando fazemos parte da percentagem de privilegiados, é muito mais fácil. Será muito mais complexo para todas as crianças, obviamente, começando por aquelas que nem computadores em casa têm, passando para aquelas cujos pais não vão poder ajudar, porque não têm conhecimentos sequer informáticos que possam ajudar, para os pais que já estão em tensão porque ou já perderam o emprego e já estão em layoff e em desespero de estar em casa, não é? Porque não estão efetivamente habituados a estar em casa. E tudo isso será muito complexo, com certeza, para uma percentagem elevadíssima de crianças que vão ter que estar a aprender em casa quando para muitas delas, não uma elevadíssima percentagem de crianças espera-se, mas o seu porto seguro é na escola e não em casa, não é? Aí sim é que estas coisas começam todas a adensar complexidade e que trará problemas de aprendizagem. Ou seja, os meus filhos não vão ter problemas nenhum a aprender porque eu sou mais chato que qualquer professor que eles possam ter, mas efetivamente isso é um luxo, não é? Ou seja, o resto das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, vão ter que se debater com problemas gravíssimos até da organização domiciliária, não é? Quantos quartos tem uma casa, quantas pessoas têm um quarto para cada criança, quantas pessoas têm um computador em cada quarto com cada criança. Isto é tudo muito confuso, não é? E é tudo muito complexo. Portanto, ou melhor, estamos todos no mesmo barco, mas com condições completamente diferentes. Assim não, nós estamos, é a expressão que já ouvi, estamos todos na mesma tempestade, não é? Mas há quem vá de canoa e há quem vá de iate, sobre isso há de ser sempre assim, não é? Agora a grande questão é o que é que podemos fazer para garantir que pelo menos que a canoa não mete água, não é? Como é que podemos ajudar, não é? Mas aí para isso também precisávamos começar a perceber, é óbvio que a taxa de infecção em Portugal é baixíssima, o que é altamente positivo naquilo que tem a ver com o controle da doença, é altamente negativo naquilo que tem a ver com o retoma à normalidade, não é? Nós iremos, Hollywood já nos explicou isso há muitos anos, nós vamos precisar todos de um certificado de imunidade, não é? Para poder viajar, o nosso passaporte, para poder ter com pessoas, mas efetivamente, para além da ficção científica e do passaporte de imunidade, nós vamos ter mesmo os imunes, não é? Eu estou-me incluindo, mas eu não tive Covid ainda, mas efetivamente aqueles que tiveram, os que são imunes, vão ter que ser rastreados rapidamente para que possam ajudar a reconstruir um país, para que possam ajudar no seu bairro, na sua rua, a levar as compras, a fazer... Ou seja, na verdade é preciso entender que é preciso passar para a linha da frente uma série de outras pessoas e esperamos num futuro muito próximo que a linha da frente deixe de ser o Serviço Nacional de Saúde e que passe a ser uma certa dinamização
da economia e de interajuda, e que nos torne seres mais sociais e mais capazes de compreender que efetivamente a solução não é privatizar tudo e a mãe de alguns, é efetivamente garantirmos que somos uma sociedade cada vez mais solidária, cada vez mais social e mais de interajuda. E esse será o único caminho e a única coisa positiva que poderá sair desta experiência traumática para todos. Imaginaste em alguma altura da tua vida estar dentro de um filme destes? Epá, isso desde pequenino, quando a gente via o Mad Max ainda com 6 ou 7 anos, não é? A gente sonha o que é o apocalipse. Por isso, se o nosso apocalipse a que chegamos com esta idade é eu poder estar aqui com este lindo sol, sentado no meio da natureza, então não é mau, não é? Efetivamente. Por isso, o confinamento ainda assim é altamente confortável para quem tem esse direito, como é óbvio, não é? Para quem não tem, então o confinamento é uma experiência atroz. Obviamente que isto trará sempre mazelas psicológicas e imagino que se para alguns a esmagadora maioria, passada a alguns poderá ser positiva, para a esmagadora maioria das pessoas é extremamente negativa, não é? Ou seja, até nas suas próprias relações, está a ter o grau de tensão nos relacionamentos das pessoas, seja matrimonial ou seja de outra ordem, natureza civil, a verdade é que isto não há como, não. As pessoas não estão habituadas a passar tanto tempo a partilhar o seu espaço 24 horas por dia, por mais que se goste de outra pessoa, ou seja, para a esmagadora maioria das pessoas há de ser muito violento, não é? Por acaso que se multiplicam as linhas de apoio, a violência doméstica e tudo mais, não é? Porque efetivamente as pessoas chegam a momentos que precisam de descarregar e precisam de gritar e precisam de dar cabeçadas na parede e isto vai ser complicado, não é? Ou seja, efetivamente eu acho que esse apoio, acho que as pessoas neste momento estão a precisar mais de abraços do que outra coisa, não é? E não podem dar esses abraços, não é? Ou seja, há aqui um lado, este grau de dificuldade. Mas sim, mas o cinema também já fez há filmes sobre tudo. Eu, por acaso, um dos filmes que comprei antes de me fechar aqui, para ver aqui, aqui no cinema em casa, comprei uns Blu-rays, comprei o Contágio, ainda não tinha visto o filme, achei que era adequado mostrar lá às crianças logo no início. O meu filho mais novo ficou um bocadinho impressionado com o filme. Comprei também em Blu-ray para poder projetar aqui em casa o Shining, que era para lhes explicar o que é que poderia acontecer ao pai deles, efetivamente, se me virem com um machado, disse, pronto, melhor é escondermos já o machado, não vai isto correr mal, e pronto, e levando as coisas com um certo sentido de humor, mas é verdade que o cinema já preconizou isso tudo, não é? Normalmente o cinema anda um pouco à frente. E o que podes dizer agora a quem nos vê, agora, relativamente ao que fazer durante os próximos tempos para ocupar o seu tempo e para retomar gradualmente aquela normalidade que conhecíamos até há umas semanas atrás? Eu acho que a estratégia, acima de tudo, é o da normalização do Serviço Nacional de Saúde, não é? O garantir que isto não rebenta. Quando se conseguir agora dotar de meios técnicos e humanos, ou pelo menos reforçá-los de alguma forma, que é o que tem vindo a ser feito, ou pelo menos é isso que nos parece que tem vindo a ser feito, também é preciso dar aqui algum descanso, preciso dar algum respeito e descanso pelos profissionais de saúde, precisam de, isto é uma violência extrema para as pessoas que estão nessa linha da frente, felizmente nada comparável com o que está a acontecer em Espanha, França, Itália e por aí fora, mas ainda assim, nós para podermos, assim começarmos a sair, eu acredito que seja natural que passem a haver mais casos, não é? Ou seja, que volta a haver uma ligeira subida, espera-se que dentro de uma certa normalidade, daí a questão da abertura ter que ser gradual, mas acho que acima de tudo nós vamos ter que nos habituar durante muitos meses a viver com alguma distância social, não é? Ou seja, isso ninguém nos tira, por isso ninguém se vai sentar numa sala de cinema, muito dificilmente, não vão ser permitidos concertos e grandes ajuntamentos de pessoas, não é possível, não é? Por isso vão haver muitas diferenças, não sei como é que é a relação com a restauração, o que é que está pensado, mas é difícil, não é? Porque
ou é com grande afastamento de mesas, ou as pessoas vão ter muita dificuldade e muito pouca vontade para se sentarem ao lado de outras pessoas, não é? É preciso confiar nas condições de higiene dos espaços onde vamos, ou seja, é preciso também saber ultrapassar de certa forma essa desconfiança, mas é que isso está-nos a ser incutido de tal forma, para garantir que ficamos em casa, vai ser muito difícil agora voltar a uma certa normalidade. A verdade é que todas essas atividades económicas também têm que voltar a uma certa normalidade, não é? Ou seja, eu também vou sentir necessidade de ir a uma série de restaurantes para garantir que eles possam continuar a pagar os salários aos seus funcionários, porque senão isto é um colapso, não é? Ou seja, eu que não fui privado de receber o meu salário, acho que tenho essa responsabilidade social de ir aos sítios, gastar dinheiro e garantir que há uma série de profissionais que podem continuar a trabalhar, não é? Porque senão não estamos a contribuir para que isso possa acontecer na sua globalidade, não é? Ou seja, isto não pode ser só para os merceeiros, não é? Isto, um país de merceeiros que somos, não é? Em que os únicos milionários que temos são todos merceeiros, são todos donos de mercearias, como sabemos, e que depois decidem ir pagar inclusivamente os seus impostos à Holanda ou a outros países onde lhes dá jeito, não é? Isso sim é que deve ser combatido por todos nós. Isso sim é que eu acho que isso sim é que deve ser a nossa próxima guerra, garantir que todos esses gajos pagam impostos em Portugal, porque nós todos temos que pagar impostos em Portugal. Isso é que me parece que é aquela guerra que devíamos estar todos preparados para travar. Muito obrigado, Rodrigo, por este momento, por esta nossa conversa à volta da Covid-19, à volta desta pandemia. Votos de que tudo continue bem aí por casa. Ok. Luís, para ti também, um abraço. Pá. Um abraço grande, Rodrigo. Tchau. Foi mais uma conversa em casa, desta vez com o Rodrigo Areias, é produtor de cinema guimaranense. Falamos aqui sobre as dificuldades deste setor, da área cultural, e apontamos também aqui algumas coisas relativamente ao futuro da cultura neste país. O Em Casa, a conversa regressa na próxima terça-feira com mais um convidado. Convido-os de novo a seguirem a nossa página no Facebook, também a subscreverem o nosso canal no YouTube para acompanharem o trabalho que o Mais Guimarães está a desenvolver. Obrigado por estarem por aí.